Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso episódio de estreia do Pergunta Certa! Eu sou a Vitória Cristina, a perguntadora oficial desse programa e host. Eu quero deixar claro para vocês o que é o projeto Pergunta Certa antes de começar aqui. O Pergunta Certa vai trazer pessoas que realmente têm resultados, pessoas que são relevantes. Por quê? Essas pessoas, com certeza, já passaram por medos, dificuldades, insegurança, erraram, que talvez é uma situação que você esteja passando agora. Mas essas pessoas que a gente vai trazer aqui deram a volta por cima, alcançaram o sucesso. Então, todos os nossos convidados vão nos trazer dicas práticas. Como é que a gente consegue chegar lá? Então, eu espero que vocês tirem muito proveito. O nosso tema de hoje é como ter uma empresa de sucesso começando do zero. E, para falar sobre isso, não podia ser outra pessoa. O nosso convidado, eu tive que trazer uma cola, porque é uma história longa. É uma história longa. Nosso convidado, ele que trabalha desde os 6 anos de idade, começou engraxando sapato, vendendo verduras, também trabalhou em grandes empresas, como a Odebrecht, foi gerente na NPA Comunicação Visual, se tornou especialista em segurança eletrônica e especialista em imóveis planejados. E, claro, CEO da Impulso Company, que atende em toda a macro-região de Paulistana, inclusive Petrolina e Teresina. Jorge Cepeda, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, tá? É uma honra estar aqui e poder compartilhar com vocês e com os telespectadores as experiências, né, vividas. Eu espero poder contribuir, né, é esse o propósito de estar aqui, contribuir com aquelas pessoas que têm o desejo de empreender e estão travados com medo, tá? Então, eu quero compartilhar essas informações, como foi a trajetória, e poder contribuir, né, e destravar alguém aí, tá? Show, vai sim, com certeza. Vamos lá. Primeiro tópico. A gente viu aqui que você trabalhou desde os 6 anos e tal, engraxando sapato na feira, vendendo verduras e várias outras coisas. Mas eu quero saber por que você escolheu ter o seu próprio empreendimento ao invés de trabalhar de carteira assinada, já que a CLT traz, de certa forma, uma segurança. Não é uma segurança de verdade, mas ali, 13º, férias, coisa que o empreendimento, ser empreendedor não traz de fato, assim, né? Com certeza. Talvez seja essa segurança que eu nunca gostei de estar tão preso, né? Eu gosto do desafio, eu gosto de coisas novas e também no empreendedorismo eu encontrei a possibilidade de conquistar algumas coisas num tempo menor, né? Alguns sonhos, de realizar alguns sonhos. Então, por isso, como nós somos forçados desde criança, né? Pelas consequências, pela situação, nós somos forçados a empreender, até mesmo para se manter. Eu decidi abrir o meu próprio negócio, até porque meus irmãos, alguns que se formaram, não tinha muito campo aqui para atuar, então eu decidi encurtar esse caminho, né? E abrir o meu próprio negócio. Logicamente, foi necessário juntar uma reserva, apostar no projeto de outras pessoas, para depois que eu viesse criar o meu negócio, né? Isso que você falou é realmente uma característica de grandes empreendedores, porque eu gosto de acompanhar esse tipo de conteúdo e tal. E isso de querer inovar, isso de querer sair da caixa, assim, eu não quero ficar preso, eu quero fazer alguma coisa, Isso é sempre uma característica de grandes empreendedores. Quais as maiores dificuldades de começar um empreendimento do zero? Você teve apoio de alguém? Como é que foi? Sim, tive apoio de algumas pessoas, né? Uma das dificuldades, logicamente, a gente não vai ser hipócrita, é a questão financeira, né? Então, por isso que eu tive que trabalhar muito tempo na empresa do meu irmão, né, em outras empresas, mas eu já tinha uma ideia formada do que eu queria e eu já estava trabalhando muito tempo nisso, né, nesse projeto. Então, nem mesmo a minha esposa, a companheira, minha futura esposa, que era minha namorada, ela sabia de fato o que eu queria, mas eu já tinha consciência bem claro na minha mente do que eu queria, que era empreender. Então eu tive que criar alguns recursos, né, separar aquilo ali para começar o meu primeiro negócio, né? Você foi sábio, porque
Infelizmente, às vezes muitas pessoas erram, inclusive já fica de dica também. Eu quero empreender, vou largar tudo aqui, vou começar do zero, vou dar um jeito, faço um empréstimo, pego emprestado. Você teve sabedoria, você continuou ali no ambiente que você estava, porque era uma renda fixa que você tinha todo mês, e já foi se organizando, né? Isso é chamado a teoria das duas canoas, né? Não sei se vocês já ouviram falar por aí, né? Você continua nos 2 empreendimentos, né? Coloca o seu empreendimento e continua naquele ali, naquela base, e no momento que você se achar confortável, você pula para a outra canoa e afoga aquela ali, para também você não querer voltar. Logicamente, com muita responsabilidade, não fechando as portas, né? Informe a pessoa, a empresa, que você está partindo para um novo desafio, deixando as portas abertas, né? Sim, com certeza. Muito bom. Esse exemplo da canoa, eu já realmente tinha ouvido alguém falar, porque também serve para outro ângulo. Você também não vai conseguir, acredito que não, ser CLT ali e empreender por muito tempo. Chega uma hora que, quando o seu empreendimento começa a fazer sucesso, você vai ter que escolher. Chega uma hora, então, você tem que continuar até chegar esse momento. Qual barquinho você vai abandonar? Algum deles você vai ter que largar, né? Então, foi basicamente isso. Eu fui muito ativo, né? Em toda a minha vida, eu nunca gostei de ficar muito tempo parado, nunca gostei dessa certa segurança, dessa certa estabilidade, né? Na verdade, eu até acredito que não exista. Concordo. Tá? Então, quem acredita que existe, está tudo certo, eu respeito. Esse é o meu estilo, é o que eu gosto. Até porque também todo mundo não vai ser igual, não vai ter o mesmo pensamento, né? Que bom que não temos, né? Mas é verdade. Não existe, eu não acredito nesse termo segurança, estabilidade financeira. Isso não existe, isso é ilusão. Se você está num emprego, um CLT, a qualquer momento você pode ser demitido. A empresa pode quebrar, pode aparecer alguém melhor que você, pode acontecer. Até não mesmo existe. Pessoas concursadas, né? Como a gente viu aí, saiu sem direito a nada. Então, a partir daí, você vai formando essa mentalidade que não existe essa segurança, né? Assim. Que muitos falam aí ou defendem, tá? O importante é estar preparado, né? Com certeza. Alinhado com esse tópico, né, eu fiz uma pesquisa no Google. Por que eu gosto de pesquisar no Google? Porque se tá lá nos mais pesquisados, é porque tem muita gente querendo saber. Certo. Então, essa informação vai ajudar muitas pessoas. Que tá alinhado com o tópico anterior. De acordo com o Google, os maiores medos de quem está começando a empreender é incerteza e risco. Será que vai dar certo? Será que eu vou investir meu tempo? Não sei, essa ideia é muito louca. Medo, incerteza. E a segunda, capital insuficiente, justamente a questão do dinheiro. Às vezes as pessoas se iludem também pensando, nossa, eu preciso de muito dinheiro para começar a empreender, vou precisar de ambiente físico, vou precisar contratar 3 funcionários. A logomarca. De acordo com tudo que você já viveu e aprendeu, como essas pessoas podem superar esses 2 aspectos, a incerteza e a questão do capital financeiro e tal, o medo ali. Pronto. Voltando um pouco na pergunta anterior, você me perguntou se teve alguém que me ajudou, né? E aí, já respondendo essa. Sim, teve pessoas que me ajudaram, teve empresários já de sucesso que me ajudaram. Então, a primeira coisa é você procurar se associar com pessoas que já têm sucesso, pessoas que já tiveram alguns fracassos, né? Porque com fracasso você aprende muita coisa. Então, eu procurei um empresário, né, quando eu fui começar o meu negócio. Eu tinha e tenho muita confiança em mim mesmo. Então, o primeiro ponto é você ter autoconfiança, né? Se você não confiar em você mesmo, como que você vai passar essa confiança para outra pessoa investir no seu negócio, na sua ideia, ou que lá que seja, né? Então, o primeiro ponto é ter confiança em você mesmo, tá? E ter uma boa ideia, porque assim, as pessoas falam, o dinheiro é muito importante, mas fala muito no dinheiro, quero empreender, pronto. E aí, o que você pretende fazer? O que você gosta? Ela, na verdade, ela nunca parou para pensar o que quer. Ela só pensa que vai ter que ter muito dinheiro, né? Então, ter uma boa ideia, né? Para que você tenha sucesso, você tem que apresentar bem essa ideia para a pessoa que vai lhe apoiar financeiramente. Com certeza. Então, ter uma boa ideia. E aí, em seguida, você, se não tiver o capital, já para começar, você vai procurar quem tem esse capital. Muito bom. Tá? Então, algumas coisas, se você não sabe, você tem que saber quem sabe.
né? O quem é muito importante. Muito bom. Não dá pra gente pensar em começar tudo, não dá pra fazer tudo sozinho, né? Junto com outras pessoas a gente sempre consegue ir mais longe. Isso aí que você falou é muito bom. Com certeza, verdade. é a associação, né? E o medo, com relação ao medo, ele existe, tudo que é novo, ele traz um pouco de medo, né? Mas assim, medo é fé contrária, né? Você tem que controlar isso aí e ressignificar. E o seguinte, eu tenho algo assim, quando eu estou passando por um momento difícil, uma situação que quer me constranger, eu procuro, assim como a Bíblia, que é um livro de regra mesmo, para mim, muito utilizado, ele diz o seguinte, busque trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Toda vez que eu tenho algo ruim, querendo me confrontar, me afligir, eu busco um sonho, um projeto que eu tenho, algo que vai me fazer feliz, porque eu acredito também em outras leis universais, que são leis de atração, vibração, e tudo isso funciona, e são imutáveis e vai funcionar sempre. Com certeza. Às vezes o medo paralisa, que é justamente uma das coisas que eu quero combater aqui com esse projeto, né? Certo. Às vezes a gente tem tanto medo de ir atrás de um sonho, de um objetivo, às vezes é uma coisa até pequena para quem tá de fora, mas pra gente é uma coisa absurda. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não sei como, não consigo. E o medo realmente paralisa. É muito interessante esse trabalho que você está fazendo. É muito parecido também com o trabalho que o próprio Napoleão Hill fez, né? Que é esse trabalho de entrevistar pessoas, né? Para extrair dessas pessoas, inclusive de pessoas que fracassaram, né? A fórmula para obter o sucesso. Porque as pessoas que fracassaram muito, elas sabem o que não fazer, muito o que não fazer, né? Então, desde já eu quero frisar que é um trabalho espetacular e que vai trazer muitos frutos, né, futuros, inclusive para você mesmo, nos seus negócios futuros. Muito obrigada, Jorge. Não sei se vocês perceberam, mas eu fui comparada com Napoleão Hill. Se vai ter esse corte, ele vai estar em todas as redes sociais. Muito bom mesmo. Sim, eu fiquei com uma dúvida. Você falou que desde quando você estava lá trabalhando em CLT, você já estava pensando em empreender e separando fundos. Quanto tempo, mais ou menos, ali levou, desde que você pensou, não, vou realmente guardar um dinheiro para isso? Olha, para começar, eu posso contar um pouco, resumir rapidinho, Por né? favor. Quando eu trabalhava, eu trabalhei no meu irmão bastante tempo, a gente praticamente criou, eu trabalhei desde o início da empresa dele, então... uma coisa muito importante é você saber conhecer um pouco daquilo que você pretende trabalhar, né? Pelo menos que por um tempo. No caso, a comunicação visual era a área que a gente tinha trabalhado. E isso começou de muito antes, de quando eu ainda estudava essa questão de empreender. Eu sempre gostei de desafio. E eu lembro uma vez, eu já tinha trabalhado na serigrafia de CP, do Universo das Artes, lá. E aí... tinha um adesivo impresso. Eu lembro que uma vez eu peguei ele assim na escola, no pátio da escola, num campinho que tinha lá. Eu falei, um dia eu vou fazer isso aqui. Mas, por incrível que pareça, no máximo 6 meses, você teve a ideia de fundar a empresa dele. Tá? Então, eu acredito muito na imaginação, nessa ideia de você materializar as coisas, de você fantasiar. Né? Eu fantasio muito. Porque a imaginação, tudo que a gente vê aqui hoje, ela é fruto da imaginação. Com certeza, fruto de um sonho, né? Começou por aí. Aí, em seguida, a CP lançou a empresa dele, tá? Eu trabalhei um período com ele, uns anos. Fui para outros projetos, né? A fim de adquirir também conhecimento. Trabalhei na escritório de contabilidade, como eu falei, Odebrecht, na Construtora. Fui para a Arena Fonte Nova. Quando eu voltei de lá, eu já assumi a gerência da empresa dele. Quando eu assumi a gerência, fiquei por um tempo, só que chegou um momento que eu achei que eu já tinha chegado num limite que tinha estagnado e eu precisava crescer mais. Isso é do próprio criador. Né? Ele já inseriu na gente a vontade de crescer e nos é dado conforme a capacidade. Aumentou a minha capacidade de gerenciar aquilo ali, ele me entregou mais. E assim é até hoje, tá? Então, a partir daí, eu já comecei a pensar, né, na minha própria empresa. A princípio, criei a empresa de segurança eletrônica, trabalhava nos finais de semana.
Até porque eu estava começando a vida também no relacionamento com minha esposa, que inclusive quero mandar um beijo para ela. Tenho 2 filhos espetaculares com ela, né? E é uma pessoa que me ajudou muito. Então, inclusive, desculpa te interromper, mas você fez um serviço para minha mãe de câmera. foi naquele tempo. Pronto, deu Você certo. tá lá até hoje. Pronto, que bom. E aí, assim, eu não me limito muito a nenhuma área, tá? Eu gosto de desafio, eu gosto de coisas novas. E nesse período eu já estava me preparando também, já estava começando a vida, começando o relacionamento também, né? E aí precisava um pouquinho, um extrazinho a mais. Então eu trabalhava nessa parte das câmeras nos finais de semana. Só que chegou um tempo que eu já tinha que pular das 2 canoas, né? De uma das canoas. E aí não dava ainda, o CFTV ainda não me dava essa liberdade de pular, né? E eu também não me identifiquei tanto depois com o segmento. Então eu continuei mais um período ali e eu achei que fosse alavancar mais no segmento em que eu já atuava, pelo menos a princípio para me dar o impulso que eu precisava. E hoje é o nome da minha empresa, né? Foi daí que surgiu um pouco também o nome Impulso. Muito legal. Como eu comecei no segmento de publicidade, a ideia era impulsionar outras empresas e também eu precisava de um impulso. Então, foi daí que surgiu o nome Impulso. Tá? Nossa, muito legal. Não sabia essa do nome. E como eu ia falar, como é que começou? Às vezes é necessário você abdicar um pouco dos seus sonhos, do seu conforto. Quem quer empreender já tem que se acostumar com isso. Às vezes é necessário inserir uma energia a mais no negócio, tanto energia como dinheiro, força mesmo, para que o negócio dê certo, porque leva um tempo para ele começar a devolver, né? Então, quando eu fui começar, a primeira coisa que eu tive que vender foi o meu carro. Então, eu precisava, nunca tinha tirado uma férias na vida, eu tinha já tinha uma certa idade, eu nunca tinha tirado uma férias na vida, então eu falei, pronto, daqui eu tenho uma férias, aí viajei para comprar algo, eu saí certo para comprar uma máquina de bordar. Cheguei lá em São Paulo. O impulso foi comprar lá. A ideia, a princípio, era comprar uma máquina de bordar, só que aí passei a ideia, outra pessoa comprou, tudo bem, eu agradeci a Deus que não comprei naquele tempo, porque coloquei outros negócios e deram mais certo, né? E aí fui para São Paulo, de lá fui no leilão, comprei 2 carros, aí trouxe um para meu irmão, um para mim, e em seguida depois vendi esse carro e comprei um painel de LED, né? Foi aí onde eu comecei a Impulso Publicidade, né? Que em seguida esse painel de LED eu usei por um período, né? Trabalhei por um período com ele. Em seguida eu já estava saindo da NPA Comunicação Visual para fundar a Impulso Comunicação Visual, né? Aí eu vendi, troquei esse painel numa máquina, tá? O percurso é muito longo. Tentando, né? Tentativa e erro. Mas assim, eu sempre fui muito intencional naquilo que eu queria fazer. Eu já sabia que eu ia trocar aquele painel numa máquina, só não sabia qual delas, mas eu falei assim, eu vou trocar esse painel numa máquina, ou uma máquina de impressão, ou uma router. E anunciei, em menos de uma semana eu tinha feito o negócio. Só uma pessoa, a primeira que me procurou, já fizemos o negócio. Então, era para ser. Eu acredito que, pelo menos naquele período, era para ser assim. Nossa, muito bom. E aquilo que você começou falando, né? Às vezes as pessoas pensam também que, vou empreender porque não quero mais trabalhar, quero trabalhar na hora que eu quiser, quero ficar de boa, vou ser meu próprio chefe. Você vai ser seu próprio chefe. Você vai ter que trabalhar muito mais do que todo mundo que está trabalhando com você. Com certeza. Né? O chefe trabalha o tempo todo. Exato. Não tem essa hora de... Não tem então, 8 horas de trabalho. Quem quer empreender já tem que saber. A mente do empreendedor, ela não descansa. E triste você se acordar de madrugada, viu? Já era. Já era. Começar a processar a informação, dá trabalho para dormir. Então, assim, há uma responsabilidade muito grande em empreender, embora as pessoas achem que é fácil, né? Eu não vendo facilidade para ninguém. Empreender não é fácil, só que eu acho muito bom, tá? Então, cada um tem que fazer suas escolhas, colocar na balança se quer correr risco, se quer estabilidade, se quer algo
se quer ter a possibilidade de fazer um pouco a mais, né? Eu gosto muito dessa metodologia como eu posso explicar? Tipo assim, você recebe pelo que faz. Se possível, eu faria isso no meu empreendimento. Só que a CLT, ela limita muito, né? E aí não dá para a gente também, como empreendedor, estar correndo tanto risco. Mas eu sou muito... eu apoio muito essa ideia, né? De que você receber proporcional ao que faz, né? Inclusive, tem até algumas empresas que dão uma parte dos ganhos, né? A PLR, né? Isso. A PLR. Eu implantei um sistema também esses 2 últimos meses agora. Legal. Ainda está em teste para ver como é que vai, que vai funcionar, mas a gente está implantando um sistema de bonificação para os colaboradores, né? Porque quem não quer crescer, eu também não quero comigo. A gente tem muitos custos, tem responsabilidade mensal, e aí acaba que aqueles que querem estar ali só por uma segurança, só por estabilidade, ele vai ocupar a vaga de outra pessoa que quer crescer, né? E eu não me importo se alguém crescer e montar o seu negócio, pelo contrário, eu já incentivo eles, cada um pode montar o seu negócio, só quero que me comunique um mês com antecedência, e todo mundo é livre para fazer. Claro, tem espaço para A gente sabe das dificuldades que é empreender, então todo mundo é livre. Quem quiser correr riscos, né? Que empreender é isso, é correr riscos. Tem os ganhos? Tem, mas tem os detalhes que acontecem no meio do caminho, né? Então, assim, empreender, quem quer empreender tem que saber que vai fazer um pouquinho além do que lhe pedem, né? A ideia é essa, que vocês... E eu sempre tive esse perfil de fazer além do que me pedem, né? Em todos os lugares que eu andei, tanto que fui levado para outros lugares, inclusive pessoas que já estavam trabalhando com aquela equipe foram descartadas e eu assumi o local, né? E eu falo isso só para servir de exemplo, assim, que aquele que faz mais do que lhe é pago, né? Ele vai receber mais. Olha, ó. O homem que faz mais do que eu sou muito fã desse cara, Bob Proctor. Eu ouço muito e me identifico muito com o pensamento deles, né? Sempre foi aquilo que eu pensei antes, né? Antes de conhecer, e que quando eu li algumas coisas, ouvi alguns audiobooks, me identifiquei muito com o pensamento deles. Isso que você citou é interessante, porque estamos falando em empreender, mas empreender começa em todo lugar. Se você tem um trabalho ali, CLT, como a gente está dando exemplo da CLT, você tem que ter o espírito empreendedor ali dentro. Se você não acredita que você trabalha para você mesmo ali, você não vai valorizar. Os melhores colaboradores são aqueles que trabalham para si mesmo dentro de uma empresa. Sim, com certeza. Porque você realmente está trabalhando para você. Você trabalha no seu sonho. Eu me lembro uma vez que quando eu trabalhava na Odebrecht, e aí você sabe, obra tem muito nó cego, tem muita gente que fica ali só cozinhando galo mesmo, né? E nunca foi o meu perfil, mesmo sabendo que era assim. Eu me expus a ser chamado de besta, mas eu nunca quis assumir esse comportamento. Uma vez o meu líder me chamou assim e disse assim: olha, tu tá fazendo um serviço ligeiro demais. Se tu ficar parado, aí depois os caras vão me demitir. Eu disse: meu amigo, eu conheço a realidade do local que eu vivo. Se eu aprender isso aí, depois eu vou sofrer aqui na minha região, quando vocês forem embora. E aí eu falei: quando acabar o serviço de vocês, podem me mandar embora, que eu tenho que fazer. Tá entendendo? Porque se eu adoto essa postura, talvez hoje eu não fosse um empresário, entendeu? Com certeza. Viveria naquela ideia de protelar as coisas, de deixar para depois, de vou fazer. Então eu tenho muito cuidado em falar e não fazer, porque acumula frustração e pode me atrapalhar nos meus negócios. Com certeza. Jorginho, se você puder dar pelo menos aí 2 dicas práticas para quem está começando ou quem deseja empreender. Não é fórmula mágica, porque fórmula mágica não existe. Não existe. Mas assim, 2 dicas práticas. Cara, comece hoje. Erre o mais rápido possível. E não tenha vergonha, cara. Não tenha vergonha
de fracassar, de começar pequeno, porque ninguém começa Com grande, certeza. tá? Todo negócio ele começa pequeno e vai crescendo, a pessoa vai adquirindo experiência, vai errando, e quanto mais rápido você errar e corrigir, melhor. Vai chegar um tempo que as pessoas vão lhe ver, vamos dizer assim, de forma perfeita ou excelente e vão achar que foi mágica, mas aquela pessoa ele errou e corrigiu rápido e o negócio está funcionando por conta disso. Mas não se prenda aos comentários, porque um bom empreendedor ou as pessoas relevantes, elas nunca irão ficar desdenhando de você, Verdade. tá? Quem vai desdenhar de você, quem vai ficar fazendo chacota, são pessoas frustradas, fracassadas, que não constroem nada e que querem, em cima de você, justificar a sua fraqueza. Com Tá? certeza. Então eu digo o seguinte, vai para cima, não tenha medo, erre logo se precisar errar, certo? Corrija o mais rápido possível, tente não errar mais no mesmo erro, mas você vai continuar errando em algum segmento, tá? Todo dia, para quem empreende, independente de ter 1 ano ou 10, sempre vai ter algo novo. Isso eu converso com vários empresários, todo dia é algo novo. O mundo ele muda constantemente, tá? E a gente tem que se adaptando, tem que se moldando a essas mudanças para não sermos deixados para trás, tá? Tem até uma frase que fala que aquele que não está preparado para as mudanças, né, que não se adapta, é algo assim, está preparado para um mundo que não mais existe. Então a gente tem que estar antenado às mudanças e se ajustando a elas. Só existe uma coisa que é certa, né? A mudança. Sim. E o mundo ele muda muito rápido. Então, a outra dica é o seguinte, faça logo. Porque às vezes as pessoas elas querem esperar condições perfeitas Verdade. para começar um negócio. Quando eu tiver com dinheiro, com a ideia toda formada, com design, não, meu amigo, comece e você vai organizando ao longo do caminho, né? Até porque você não tem certeza de que quando você terminar de organizar, isso aí não vai ser passado. No tempo, quando eu comecei a trabalhar no segmento de comunicação visual, muitas das letras que eu levei tempo para aprender a fazer foram deixadas de lado facilmente. Ninguém queria mais. Então, ficou essa lição para mim, que as coisas mudam muito rápido e que eu tenho que ter o máximo de resultado no menor tempo possível. Muito bom. O máximo de resultado no menor tempo possível. Deixa eu aproveitar aqui para agradecer ao meu parceiro, o Grupo Max. O Grupo Max, que além da Max Pitch Telecom, provedor de internet, tem a Max TechSeg, empresa de segurança eletrônica digital que atende em todo o Brasil. Max Speed TV, que está vindo aí com vários projetos. Se eu fosse vocês, eu seguia todos os perfis nas redes sociais para não perder. E a Max Eventos, que traz vários eventos legais aí pra gente. Muito obrigado pela parceria. Já tá cansado, Jorginho? Nada, tranquilo. Eu tô absorvendo aqui um monte de ideia, não quero parar nunca mais. Vamos amanhecer aqui. Brincadeira. Por que você acha que conseguiu manter a sua empresa aberta e crescendo tanto, mesmo sabendo que 50% das empresas fecham no primeiro ano? Perseverança. Eu acredito que de 30, 40 pessoas que passassem pelo que eu passei, 20 teriam desistido, né? Mas como eu já conhecia o percurso de uma empresa dessa, né? No momento era a empresa de comunicação visual, desde o início eu trabalhei no início de tudo, eu já conhecia um pouco do percurso, eu aguentei o balanço, tá? Mas não foi fácil, não é fácil até hoje. A gente continua lutando e correndo atrás de evolução tecnológica, de tudo, para oferecer no menor tempo possível, né? O tempo é um fator muito importante hoje, então é o que conta muito para as pessoas que vêm lhe contratar. Se fecha ou não com vocês, com certeza. Então, a gente está sempre em busca de diminuir o tempo, mantendo ou melhorando a nossa qualidade dos nossos serviços, capacitando os nossos colaboradores, né? Porque ninguém chega pronto. A gente já errou muito no início da empresa e graças a Deus que nós erramos cedo, porque
nos serve de lição hoje e lição prática. Eu já falo para eles, ó, isso aqui não dá certo, vocês já viram, né? Então, eu tenho uma equipe muito boa, né? Profissionais altamente capacitados e a gente busca capacitá-los mais ainda com coisas novas. Hoje tem muita, a gente está no tempo da informação, então tem muita coisa que a gente levaria 10, 15 anos para ver, para aprender, para implantar no negócio, e às vezes em 3 meses você consegue implantar, né? Então eu compartilho muita informação com eles para que eles estejam antenados também às mudanças, não só eu, mas eles, os nossos colaboradores, né? E eu tenho uma equipe muito boa, engajada, uma galera que contribui muito para o crescimento da empresa e que busca o tempo todo entregar o melhor, tá? Embora a gente tenha, assim como tivemos no início, algumas limitações, mas nós estamos correndo, como eu falo para ti, correndo sempre atrás de tecnologia e capacitando a equipe para que a gente venha oferecer o máximo de excelência. Uhum. O importante é se aprimorar, né? E o que nos fez, né, mantermos até aqui a perseverança, né? Fazemos um trabalho bom, tá? Excelente. Excelente. E assim, um dos pontos também importantes para você se manter, né? E você ter a humildade, né? Humildade e o temor a Deus são princípios básicos para qualquer negócio, não só para negócios, mas para a vida, né? Vida, com certeza. Então, o temor a Deus é o primeiro, a humildade de reconhecer quando estiver errado, de procurar solucionar o problema, porque o problema, ele existe. Na verdade, nós somos pagos para resolver problemas, né? Verdade. Eu resolvo a dor de um cliente meu quando ele precisa de um móvel, mas não quer um móvel fora da medida, não quer um móvel de uma outra cor, então eu chego com a solução. E nesse percurso pode surgir alguns detalhes, então humildade para resolver e assim todo mundo ficar feliz, né? Uma coisa que você citou aí, que é até a próxima pergunta que eu ia fazer, tem a ver, já vou até aproveitar para perguntar. Como você consegue vender um produto de preço considerável para a região? Estou falando de preço, não de valor, porque são duas coisas diferentes, né? Certo. Se comparado a móveis simples que não são planejados e que têm um preço mais barato. Como é que você consegue? Bom, primeiro, que o produto que a gente oferece, ele realmente tem uma qualidade superior a esses módulos fabricados em grande escala, tá? Que são os que já vêm pronto, né? Tanto em questão de material, a melanina do material é diferente, tá? Alguns são feitos na pintura UV, então ele não tem a mesma resistência que isso, certo? Outro ponto interessante é a questão do aproveitamento de espaço. Então, tem pessoas, o mundo mudou muito e hoje as pessoas, alguns trabalham home office, então a gente consegue aproveitar cada espacinho, né? Coisas que não seria possível comprando já pronto, né? Alguns pontos são esses aí, a questão da diversidade de cores, de texturas, de materiais, tá? E a gente vem buscando também sempre inovar no quesito de iluminação, para trazer um conforto a mais para os nossos clientes e oferecer o melhor e o que há de mais moderno, né? A gente valoriza muito essa questão da inovação, sempre... graças a Deus nós tivemos tanto no segmento de comunicação visual à frente da realidade da nossa cidade, tá? Realmente o seu empreendimento... nós somos bastante elogiados e procuramos e queremos e iremos inovar ainda mais, tá? E nós queremos isso mesmo, que aqui seja a referência. Inclusive a gente tem ideias aí de expandir, mas que aqui seja a nossa base e que Paulistana tenha o melhor, né? Eu trabalho muito com essa ideia de fortalecer a economia da nossa região. Bacana, muito bom. Ou seja, você não vende uma mesa, um móvel, você vende conforto. Com certeza, né? Eu vendo sonhos. Vende sonhos. Eu encaro tudo como sonhos, né? Então, por isso a gente procura entregar o melhor possível a fim de melhorar a experiência do nosso cliente com os nossos móveis. Quais dicas ou conselho, né, você gostaria de dar para quem
quer empreender ou quem está passando por um momento difícil com seu empreendimento. Talvez uma pessoa ali que está só no desejo, ou talvez uma pessoa que já começou, mas está passando por um momento muito difícil. Talvez um dos momentos que você já passou. Certo. Para quem está no desejo, como eu já falei mais cedo, né? Vá logo, pense o que você gosta, porque quando você gosta de alguma área específica, vai chegar dias que você vai precisar mais do que essa vontade que você está sentindo hoje. Você vai precisar muita perseverança. Então, quando é algo que você já gosta, você vai ter mais facilidade para enfrentar aquilo. Eu acho que também, quem está começando, não adianta pensar só em dinheiro, vou ficar rico. Acho que o dinheiro é uma consequência. Dinheiro é consequência. Quem consegue... Agora, para quem quer ganhar muito, aí é o seguinte, quem quer ganhar muito vai ter que escalar, vai ter que resolver problemas em grande escala, tá? Quem desenvolver uma grande ideia que vai atender um grande público, esse vai ser remunerado em grande escala. E para quem tem dificuldade, eu sempre falo, né? Busque lembrar daquilo que te dá esperança, tá? Crie um sonho, uma grande meta e tenha ela bem definida na sua mente, para que toda vez que você pensar em fracassar, você vir a lembrar disso aí. Pensar em fracassar não, pensar em desistir, né? Porque é o seguinte, se eu olhasse para o meu negócio, assim que eu comecei, por exemplo, na primeira máquina que eu comprei, em 3 meses queimou. A minha laser, uma máquina que um tubo laser dura 5 anos, a minha queimou 3 em 1 ano. Meu Deus. Então, para quem já estava com capital muito limitado, foi muito difícil. Então, foram várias madrugadas para compensar isso aí. Mas hoje dá para olhar e dizer, valeu a pena, tá? Então, se eu tivesse parado naquele tempo, eu teria fracassado. Mas até hoje, olhando para o meu negócio hoje, né? A gente viu que valeu a pena, tá? Ter se mantido perseverante e ter chegado até aqui. Embora, tá? Isso é bem relativo, algumas pessoas podem achar pouco o que a gente conquistou, né? Porque isso é relativo, o sucesso, o dinheiro, alguém pode dizer que alguém é rico, outro pode dizer que não é, tá entendendo? Sim, então, eu sou muito satisfeito com o lugar, sou muito orgulhoso de mim, de quem está comigo, né? E a gente tem um ponto já bem definido aonde quer chegar, mas até aqui eu já tenho orgulho de mim. E deve ter mesmo, porque não foi à toa que eu te chamei aqui, é porque realmente eu admiro, é como eu falei, o empreendimento que vocês fizeram aqui na cidade é visionário. Alguém podia olhar e falar, não é uma cidade tão grande assim, não vale a pena. Sim. Mas vocês investiram e... eu sempre valorizo investir na minha cidade, né, e trazer o que há de melhor. Eu quero trazer o que há de melhor para Paulistano em qualquer empreendimento que eu for lançar, em qualquer projeto que eu for entrar, eu quero o melhor para a gente. Primeiro, né, uma regra básica, até bíblica, é eu quero o melhor para mim, tá? E eu quero o melhor para a minha cidade, para os meus conterrâneos. Então, eu vou sempre estar em busca de inovação, de ideias, né, de coisas que já existem fora daqui e o que não existe também, para nós desenvolvermos e trazermos aí para o povo dessa cidade. Show. Para a gente finalizar, tem algum projeto, algum planejamento que você está pretendendo fazer a longo prazo no crescimento da Impulso? Tem, ou sim. Talvez em outro projeto? Tem, a gente tem, eu tenho sempre essa ideia, eu dei uma recuada no segmento de comunicação visual por um tempo, para dar uma descansada, né? Mas assim, eu nunca gosto de ficar só com um empreendimento só. Só que eu estou procurando algo que me dê uma liberdade maior, né? A gente está com um projeto em andamento aí, que são as ações, não sei se vocês já ouviram falar, o Mago dos Prêmios, e a gente vai estar trazendo aí alguns prêmios que inclusive tem cunho social, né? Esse que a gente vai fazer agora, que é de um HB20, a gente vai estar sorteando aí, fazendo essa ação entre amigos. Como é que funciona? Explica para o pessoal, porque é bom quem já tiver interesse. Então, galerinha, é só seguir o perfil lá, Jorge, o Mago dos Prêmios, tá? E a gente vai estar postando aí o link com
as cotas para você estar comprando aí. Dessa ação que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar doando uma cadeira elétrica para um conterrâneo nosso aqui, que inclusive é do tempo que eu graxava sapato, né? Nossa. Ele tocava na rua, um deficiente, né? Uma pessoa que tem deficiência. E a gente quer estar fazendo essa doação. Inclusive é surpresa para ele, a gente nem revelou para ele ainda, mas nós iremos fazer assim que a gente concluir, que fizermos o sorteio, vamos estar fazendo e postando essa ação. Nossa, que legal, Jorge. Parabéns, parabéns mesmo por essa iniciativa. E para a gente finalizar, você quer divulgar as redes sociais da empresa? Pronto, as redes sociais da área de imóveis é a Impulso Company, tá? Desse empreendimento que a gente está começando agora é Jorge, o Mago dos Prêmios, arroba Jorge, o Mago dos Prêmios. E tem o meu perfil pessoal, que é jorge.cepeda. Tá? Quem quiser curtir lá, seguir, ficar por dentro aí do que a gente tem de novidade. A gente tem muita ideia, né? Embora a gente não possa revelar algumas agora, tá? Mas se quiser dar um spoiler aqui, ninguém vai achar ruim. É segredo, é segredo. Jorge, obrigado por ter vindo, obrigado por ter disponibilizado seu tempo. Eu sei que estava corrido, chamei ele bem, bem apertado, mas eu agradeço demais, viu, por você ter vindo. Como eu falei, é uma honra para mim. Às vezes a gente também menospreza também o nosso, vamos dizer assim, o nosso crescimento, mas eu não venho aqui com o intuito de me promover, eu venho com o intuito de realmente de contribuir para essas pessoas, né? Eu tenho pessoas, amigos que querem empreender, que estão empreendendo e que me ligam para me perguntar o que fazer, né? E eu acho muito feliz por estar sendo útil na vida dessas pessoas e quero contribuir com quem quer empreender, tá? Com quem quer correr atrás de seus sonhos, de realizar sonhos pessoais, e automaticamente servir outras pessoas, né? Eu me sinto muito feliz de ser útil para a população paulistana nesse segmento de imóveis e espero ser útil em outros segmentos, tá? Show, muito obrigado, Jorge. Gostaria de agradecer também ao pessoal que está aqui nos bastidores, Matheus Menezes, Danilo e Maria Alice. E claro, obrigada a você que assistiu até aqui. Nos encontramos no próximo episódio. Não perca, porque vai ser tão bom quanto esse. Muito obrigada.